vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Meus amigos, começar assim, ó. Quando eu estou aqui, eu vivo esses momentos lindos, olhando para vocês e as mesmas emoções sentindo. Bicho, são tantas emoções. Oh, Pedro Raul chegou, Pedro Raul chegou, Pedro Raul chegou. E tá lindo e vai ficar muito mais lindo. Abelão confirmado aí, ó. Hoje ele veio aqui para participar da live. É martelo batido. Ufa, ufa, ufa. Meus amigos vascaínos, olha, coisas boas para falar para vocês, novidades aí com relação aí à reestruturação do Vasco da Gama, com relação à situação do novo treinador. E ó, não é treinador bunda de pulga, não. Vai vir um treinador sinistraço pro Vasco da Gama. E o seguinte, né? Abelão, né? Hoje confirmou aí, a gente vai explicar toda a situação. E o seguinte, hein, cara? Pedro Raul, e olha, ex-jogador do Flamengo aí no radar, parceiro. Então, tem muito o que falar aqui hoje. Coloquem atenção, certo? Explode coração na maior felicidade. Meu irmão, vamos que vamos. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Então vamos lá, gente. As notícias mais polêmicas a gente coloca aqui com fonte, hein? Se não acontecer depois, a culpa é dos jornalistas. Mas vamos lá, vamos lá. É o seguinte, galera. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Situação aí envolvendo o Maracanã, tá? Confirmado aí, o Vasco vai ingressar com uma ação na justiça, dito aí pelo Luiz Melo, para que a gente possa rever os nossos direitos aí, para a gente participar aí dessa situação do consórcio Maracanã, junto com Flamengo e Fluminense. Deixe a sua opinião. Outra coisa, hoje a gente tomou conhecimento, a pré-temporada do Vasco da Gama deverá ser fora mesmo do Brasil, viu, gente? E o negócio lá do jogo contra o River Plate, olha, tá andando, tá caminhando bacana. Tivemos hoje a informação do seguinte, galera. Diretor técnico Abelão. Isso mesmo, cara. Ontem a gente teve uma informação e hoje o Pedrosa foi diretamente perguntar pro Abelão. Abelão, que parada é essa? E o Abelão falou, tem negociação. A gente vai colocar aqui para vocês aqui e depois a gente vai dar aqui o parecer da gente com relação a isso, passar uma informação aqui complementar. Então tá aqui, ó. Abel confirma que negocia com o Vasco para ser diretor técnico. Tomara que dê certo, né? O seguinte, galera, a situação está muito adiantada aí. O Abel aí está confirmado, posso dizer aqui para vocês. E o seguinte, pessoal, o Vasco deve uma grana para ele, da última passagem dele aqui. Vai ter uma composição e Abel vai ser o diretor técnico aí do Vasco da Gama. Sobre a situação aí do treinador, pessoal, olha, o Paulo Brax, diferente, gente, do que estão dizendo aí, Paulo Brax não chega amanhã. O Paulo Brax chega só no dia 1º. Informação aí, dia 1º de dezembro, informação aí do jornalista Emerson Rocha. Ele trouxe isso. Independentemente disso, o Vasco trabalha em duas frentes aí. Lá na Europa, com Paulo Brax, e há pessoas aqui responsáveis, capazes,
por tocar o negócio. Tem gente falando aí que o Paulo Brax chega amanhã, e não é, tá? Então é o seguinte, sobre essa situação aí do treinador, deve ser um técnico estrangeiro mesmo, tá? Não vou cravar aqui para o pessoal depois não ficar me cobrando, mas o indício é muito forte, tá? Informação que a gente obteve aí é que o Paulo Brax está conversando aí com o Bonitão, lá de Portugal, para anunciar aí para a torcida do Vasco da Gama aí, que a torcida está cobrando aí o Paulo Brax. Mas o Paulo Brax parece que não está de bobeira aí, pessoal, certo? Tem pessoas aqui no Brasil para fechar as negociações. Laureano, fala aí sobre a situação aí envolvendo os jogadores do Vasco e as contratações. Primeiro, você tem que saber que o orçamento é de 600 milhões de reais e que a folha do Vasco da Gama, hoje foi noticiado aí pelos principais canais aí de YouTube, 20 milhões, cara. Isso coloca o Vasco da Gama aí no mesmo patamar que Atlético Mineiro e também Palmeiras. 20 milhões, cara. É uma folha aí grande que dá para fazer boas contratações. E o seguinte, pessoal, o pessoal tá zoando aí. O Wellington Rato, Laureano, vai chegar o Wellington Rato, é bom o jogador. Gente, vamos dar um voto de confiança, tanto pro Urso que está contratado, tanto aí pro Rato, porque é o seguinte, galera, os jogadores ainda nem vestiram a camisa do Vasco da Gama. O Wellington Rato vai chegar aí, vamos abraçar os atletas do Vasco aí para que dê tudo certo. Depois, quando jogar, né, e for ruim, ou se for bom, a gente discute, certo? Quem tá chegando aí também pro gol do Vasco da Gama, Kehler, cara, olha, hoje a imprensa lá do Rio Grande do Sul confirmou uma proposta de 16 milhões, cara. É muita grana para um goleiro, cara. Eu não me recordo, nos últimos anos aí, de uma transferência tão alta, tão grande, envolvendo cifras para um goleiro aqui no Brasil, tá? Mas é a obsessão aí do Paulo Brax trazer esse goleiro. Ele trabalhou com ele lá no Grêmio, tá? E outra situação aqui, tá? Hoje surgiu uma notícia muito, muito, muito interessante falando sobre outro goleiro lá da Argentina que o Vasco está negociando. Então a gente coloca aqui com fonte, tá? O goleiro titular do Racing, lá da Argentina. Um belíssimo goleiro, Gastón Tila Gomes, tá? O Vasco negocia com esse goleiro aí. E, cara, olha, o Vasco tá contratando aí 2 grandes goleiros. Por que 2, Laureano? Porque o Thiago Rodrigues não vai ficar no Vasco da Gama. Thiago Rodrigues vai fazer falta? Coloque aí nos comentários, pessoal, sobre a situação aí. Laureano, vem jogador da Europa, coisa e tal. A gente teve a informação, tá? Que o Paulo Brax está conversando aí com 4 jogadores, tá? 4 jogadores. 2 lá de Portugal, que é o João Paulo, zagueiro lá do Porto. O Gilberto, o Vasco tem um interesse muito grande para trazer esse jogador. O Vasco disputa a contratação com o Flamengo. O Lianco, que a princípio o Southampton disse que não vinha para o Vasco estaria disposto a botar grana para trazer esse jogador por empréstimo. E o Wallace aí, belo volante, tá? Que joga lá na Udinese, ex-jogador aí do Grêmio. E agora a gente vai falar aqui sobre as 2 atrações do nosso vídeo aqui. Ô, Pedro Raul chegou. Cara, aí nos bastidores todo mundo falando que Pedro Raul tem pré-contrato com o Vasco da Gama. E segunda-feira tem um cara me dizendo aí, de pé junto, que vai ter anúncio. Será se o Pedro Raul? Cara, então vamos colocar aqui a informação para vocês também sobre a situação aí envolvendo aí o Pedro Raul, tá? Olha só, Pedro Raul já teria assinado acordo com o Vasco, cara. Confirmado aí o acordo entre Vasco da Gama e Pedro Raul. Belo atacante aí, o Vasco da Gama aí
vai ter um atacante de alto nível. E agora uma informação do Laureano, tá? Eu disse aqui dias atrás sobre a situação do Cuejá. Isso é extraoficial porque eu não sou jornalista. O Vasco tem interesse sim no jogador que está lá no mundo árabe. É uma informação minha, tá? Que eu estou trazendo aqui, que eu ouvi hoje. Então eu deixo aí para vocês, certo? Não sou jornalista, não sou renomado, né? Meu canal é pequeno, mas estou trazendo aqui para os amigos. Perfeito? Então, martelo batido. Tô feliz aí que finalmente está chegando coisa boa pro Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E às 21h30 live aqui no canal. Valeu, tamo junto. Vasco!